Opa! Ah, Agora foi. o grande Ah, técnico era aqui, era o meu dedinho. E era o dedinho o problema? não ajudou muito, não, viu? Mas conseguimos, né? Que importa. Deu. Que importa que deu certo. Nós estávamos já conversando aqui e falando o quanto o senhor é um exemplo, né? Se a gente parar para pensar. Quantos anos, Bernard? 75 anos de idade e 33 de empresa. 75, 33 de empresa, 75 anos. E hoje é dia 7 de maio, estreando numa live no Instagram. Tamo bem, né? Primeira live que eu estou fazendo, viu? Essa é a primeira live. Um Então, grande exemplo. desculpem, vamos dizer, o atraso. A culpa foi toda minha, viu? Não, acho que é um grande exemplo para gente. Se uma pessoa com 75 anos se propõe a fazer uma live, se desafiar, ou se É, organizar em casa e dar certo, acho que quem diz que a gente não consegue fazer, quem diz que a gente não consegue mudar, né, Bernard? passa essa pandemia fácil, fácil. Mas vamos lá, Bernard. Primeiro, de novo, te agradecer a todo mundo que está aí, todo mundo que veio nos ouvir e prestigiar, seja nosso time, os nossos clientes, parceiros, pessoas que têm grande admiração também pelo Senhor. Mas a ideia é bater um papo mesmo, a gente conversar um pouco, acho que nem tu falaste, 33 anos de empresa, 33 anos empreendendo num país altamente complexo, quantas crises já não se passaram e a gente tem mais uma pela frente. Como é que tu enxerga tudo isso, Bernard? Como é que tu vem enxergando? Me conta um pouco o que tem passado por essa cabeça. Quando você me convidou para participar dessa live, eu fiquei refletindo um pouquinho, porque a nossa empresa ela foi fundada em 1986. E eu pude reviver um pouquinho os alicerces que fez a nossa empresa chegar até aqui. E tem alguns alicerces que são muito importantes, que é a questão dos conceitos, vamos dizer, que valorizam os valores da nossa organização, que eu sempre defendi, sempre propaguei isso aqui, né? Eu acho que o primeiro dos valores foi ter um conjunto de valores que pudesse ser, vamos dizer, exemplificados, né? Exemplificados de forma absolutamente correta no dia a dia. Exemplo disso aqui, por exemplo, nós temos o direito de, encerrando o mês, pagar os seus funcionários com 5 dias úteis. Nós sempre pagamos no último dia útil do mês. Ganhar mais 5 dias, vamos dizer, na época de inflação alta era muito dinheiro, hoje já não representa tanto, mas naquela época era muito dinheiro. E a gente sempre abriu mão disso em relação aos benefícios. Por quê? Porque a gente queria que os nossos funcionários, os nossos colaboradores, eles se sentissem efetivamente colaboradores do Uhum. processo e não simplesmente ser explorados, vamos dizer assim, por uma organização para tirar o maior lucro possível, seja dos negócios, seja dos produtos e seja das pessoas, inclusive das pessoas que trabalham internamente. Sim. Nossa, uma das coisas que eu sempre valorizei foi o time. E, aliás, em todas as crises que eu passei, eu vou ressaltar algumas que foram mais significativas, mas de todas as crises que eu passei, eu nunca estive sozinho. Sempre tive apoio das pessoas. Eu tenho que dormir toda noite e agradecer a Deus, porque essa foi uma viagem coletiva. Mudaram Uhum. alguns agentes, mas eu nunca estive sozinho no vagão. No vagão sempre tinha alguém junto comigo, não importa a classe do vagão. Se estivesse na primeira classe, alguém estava junto. Se eu estivesse na terceira classe ou quarta classe, se é que existe isso, teriam gente comigo. E tiveram pessoas que não nos abandonaram. Então, nesses anos todos, aprendi o seguinte: sozinho a gente não faz muita coisa. Mas quando você junta um time, você junta pessoas, dá ideia, é transparente com elas, pede ajuda, ter a humildade de pedir ajuda, porque a gente não sabe tudo, isso faz uma diferença enorme na nossa vida. E isso é um exemplo que eu gosto de citar, porque há muitos anos atrás eu estava num dilema danado, né? Sabe, o que eu devia fazer? Devia contar para a turma que eu estava endividado, que a empresa estava sofrendo, dizer, possíveis processos sei lá, de falência, alguma coisa desse tipo assim, né? E eu resolvi contar para a turma. Você sabe que incrível que pareça, né? As pessoas não só me apoiaram, como no final ainda me aplaudiram. E É. disseram em coro, estamos juntos no barco. E isso foi uma grande diferença. Então, vamos dizer assim, o fator humano na nossa organização, em todas, né? Mas na nossa organização, sempre foi uma coisa muito importante, muito significativa. E que jamais vamos abrir mão, independente de crise, independente Não, seja o que for, isso aí não muda, né? não muda de jeito nenhum. Eu pensei em dizer assim, sobre que crise que a gente vai falar, né?
que quando nós... São várias. O primeiro expediente da nossa empresa foi no dia 26 de outubro de 1986. Naquela época havia um plano econômico chamado Plano Sarney, que já estava fazendo água. Tinha aqueles fiscais do Sarney que fecharam até supermercados em função do tabelamento de preços e aquela história toda, né? Mas estava fazendo água. E eu fico pensando como é que nós tivemos a coragem de, ou no final de uma crise, que já estava muito ruim, como é que a gente pôde montar um negócio, montar uma organização. E aí fiquei com a seguinte dúvida. Parte foi, vamos dizer, da inocência, que eu não tinha noção de que quanto era grave a crise. Em segundo lugar, a forte crença de que aquilo que nós produzimos, aquilo que nós, vamos dizer, somos capazes de fazer em termos de serviço, de auxílio aos clientes, auxílio aos executivos, era extremamente forte, útil, e eu tinha absolutamente convicção do nosso papel, vamos dizer, na sociedade, que era uma coisa muito, mas muito importante. Genuíno, né? Poder ajudar, né? E Sabia que tu podia ajudar eles. Sabia. E tem quatro situações que, vamos dizer assim, eu gosto de citar, porque, na verdade, a nossa grande preocupação era com caixa. Mas quem estava começando não tinha caixa. Então, nossa preocupação no caixa era a sobrevivência do dia, da semana, do mês. Era uma coisa horrível, mas a gente administrava tudo e não gastava nenhum prego que não fosse absolutamente necessário. Como a gente não tinha caixa, não tinha clientes, que a gente começou, obviamente, com um cliente, né? Um cliente que nos deu alguma sustentação inicial, mas nosso foco, então, foi em cima de vendas. E na época eu fiz o seguinte cálculo e o seguinte raciocínio. Por que vendas? Porque, embora que a situação esteja ruim, e a crise é grande, sempre existem algumas empresas que ganham dinheiro. Uhum. Naquela época, haviam 25 mil indústrias no Paraná todo. Digo, mas eu não preciso de 25 mil, nem de 1.000. Eu, tendo 5 ou 6 clientes é suficiente para a gente sobreviver e ganhar dinheiro ainda por cima, né? Então, vamos nos concentrar com foco em vendas e achar esses clientes. E a gente fez e acabou dando certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando de 1986? Esse é 86, 86. 86. Qual que era a principal característica do Bernat nesse período, nessa época? Se nós tivéssemos numa entrevista e a gente conversasse muito, me dissesse assim, olha, o que eu tenho de muito forte para te oferecer isso. O que tu acha que tinha de tão forte latente no Bernat em 1986? Olha, um grande amor pela ideia que eu tinha. A ideia de ajudar as pessoas, ajudar as organizações. Interessante, eu fiz muitas consultorias, inclusive pro bono, Uhum. preocupado em ganhar dinheiro. Estava preocupado em recuperar a organização e não fazer os empregos serem esvaídos pelo esgoto. Fazer com que conseguisse ressurgir. A mesma coisa, fiz isso com muitos executivos que foram me procurar muitas vezes pedindo conselhos, e eu sei que alguns saíram bravos porque eles ouviram aquilo que eles não queriam ouvir. Eles queriam, na verdade, responder uma pergunta que eu sempre fazia quando o cidadão entrava lá. Você quer a minha opinião ou a tua opinião refletida em mim? Quer dizer, não, era a sua. Digo, bom, Mas então, dói. então você vai ter. E doía, né? Alguns deles até ficaram bravos comigo na época, mas passados 2, 3 anos, eu reencontrei essas pessoas e elas estavam, obviamente, agradecidas. Né? Então, é uma jornada que iniciei naquela época, visando, antes de mais nada, o bem-estar das organizações que a gente ia atender. Segundo lugar, os executivos, que eram os nossos candidatos aos empregos, que esse também fazia com que o homem certo assumisse o desafio correto e certo e que tivesse promoção e valorização profissional na sua vida. Uhum. Em terceiro lugar, que nós tivemos um time que se sentisse satisfeito em poder ajudar as demais pessoas. Que o nosso negócio é um negócio bacana, porque a gente, em princípio, só faz amigos. Você vai na empresa, acha o executivo certo, correto e adequado para que eles possam, vamos dizer, gerir melhor o negócio. 2, você encontra o executivo, você normalmente oferece uma promoção, uma evolução profissional. Então, a gente só é um negócio que todo mundo ganha. Não existe Gera o bem. não existe perdedores no processo. Deixa eu te perguntar, dentro desses 33 anos, com alguma crise, o que te tirou o sono? Olha, tiveram muito mais, mas eu gosto de citar sempre 4 crises que foram, vamos dizer assim, efetivamente vamos dizer, as críticas. E elas foram, vamos dizer, a definição da nossa sobrevivência. A primeira delas, obviamente, foi a Sarney, foi o começo. Então, nós não tínhamos reservas, não tínhamos nem reserva ideológica para sobreviver. Eu diria que foi um pouquinho que Deus ajudou a gente.
né? O destino ou a própria ignorância fez com que a gente trabalhasse na direção correta e deu certo. A segunda crise foi em 90 com Collor. E essa nos pegou e pegou o Brasil inteiro, todo mundo bem. Porque, diferentemente das outras crises, nessa a gente estava capitalizado. Nós tínhamos clientes, tínhamos projetos, tínhamos tudo. Nós tínhamos 17 projetos de trabalho naquela época. Era muita, a empresa estava no começo, era pequena, mas tínhamos 17. A turma assumiu o governo, na segunda-feira definiram um feriado, na terça-feira, quando a gente abriu as portas do negócio, todo mundo estava com R$ 50 no bolso. Ora, as multinacionais foi muito simples. Eles ligavam para suas matrizes e olha, aconteceu isso aqui, assim, estou precisando de US$ 5 milhões. Uma semana depois, os US$ 5 milhões estavam na conta. Mas e as empresas nacionais? Não tinham para quem recorrer, e principalmente as pequenas e microempresas, não tinham para onde recorrer. Foi um Deus nos acuda horroroso. O governo, o que ele fez? Ele simplesmente se apropriou de todos os investimentos, de todo o caixa, de todas as empresas e organizações, seja do que for, no Brasil. No Brasil inteiro. Todo mundo ficou com R$ 50, só, exclusivamente só com R$ 50. E, obviamente, ele deu uma espécie de um certificado dizendo que a diferença do que ele tinha tomado, ele iria devolver em 24 meses, com 12 meses de carência. Porque todo mundo sabia, então, que os 12 meses iniciais a gente não ia receber o acordo do dinheiro de volta. E aí criou-se, como no Brasil sempre são muito criativos, criou-se até um mercado paralelo. Algumas empresas começaram a comprar esses certificados com algum deságio, estava precisando para poder pagar os impostos mais baratos, principalmente que o governo aceitava essas obrigações para reduzir os impostos pagos ou devidos por algumas empresas. Então, com isso, a gente conseguiu, vamos dizer assim, capitalizar e ganhar um pouco de dinheiro e fôlego para sobreviver. E concentrar em cima do mesmo foco do primeiro, vamos dizer assim, do primeiro problema. Vendas, 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 vendas. Porque em todos os planos até hoje que eu vi, todo mundo perdeu? Não. Algumas empresas sempre saíram ganhando. Sim. Algumas sempre tem alguém que ganha e alguém que perde. O dinheiro, na verdade, ele só se transfere de lugar. Do bolso de um para o bolso de outro. Os que ganham normalmente são muito poucos, mas eles ganham e ganham muito, infelizmente. Mas dessa forma que a gente conseguiu sobreviver. Nessa época é que eu defini, vamos dizer assim, o futuro da empresa, dizendo que nós seríamos especializados em Executive Search. E diz, eu quero ser o melhor headhunter do Paraná, custe o que custar. Todo mundo vai ter que admirar e vai ter que engolir essa. Engoliram. Engoliram porque a gente fez um bom trabalho. Agora, a gente tinha algumas coisas contra, porque nós trabalhamos também com três atividades, que era o recrutamento e seleção de executivos, a área de treinamento e desenvolvimento e a área de consultoria. Nós tínhamos o quê? Meia dúzia de clientes, 7 clientes naquela época. E, obviamente, isso era insuficiente para quem fizesse executive search. Eu precisava ser divulgado, eu precisava ser conhecido. E comecei a fazer muita visita, até que um dia encontrei um cidadão que era de um jornal chamado Indústria e Comércio, o Doni Fortes. E ele me conheceu num evento qualquer daqueles lá, dei um cartãozinho para ele. Você faz o quê? Eu sou um headhunter. Headhunter? Poxa, nós não temos nenhum em Curitiba. Pois é, ele agora tem. Ele mandou um repórter fazer uma entrevista comigo no jornal. E essa reportagem saiu. 15 dias depois ele fez uma segunda. Aí foi chamado pela CBN, que estava inaugurando naquela época, que eles estão fazendo 25 anos agora, né? E eu fiz algumas entrevistas na CBN. E isso, obviamente, me conduziu a novos clientes, a novas aberturas de mercado e reconhecimento do mercado, até porque a gente vinha fazendo muito bom trabalho. Até que conheci o pessoal da RPC, que é afiliada da Globo, e eles têm um jornal chamado Gazeta do Povo, e eu fiz uma proposta para eles, assim, se não querem que eu faça uma coluna, eles disseram, faça um projeto e me mandem. Mandei um projetinho para eles lá, de uma coluna semanal de RH, sobre história sobre RH e conceitos e opiniões sobre isso, e eles toparam. E agora já fazem 24 anos que eu faço essa coluna. Nada caiu do céu nessa história. Nada foi de graça. Foi muitas horas, muitas noites não dormidas, trabalhando, com incerteza, não sabendo o que vai acontecer no dia seguinte. Eu sempre digo às pessoas, elas olham com um certo desdém, né? Que hoje nós estamos numa democracia plena, nós temos um presidente eleito pelo povo, temos o Congresso, temos o Poder Judiciário, tudo parece que está em ordem, né? Digo, mas as surpresas elas podem ocorrer das mais diversas formas. Eu sempre dizia isso para as pessoas, estejam preparados para isso.
e de um modo geral as pessoas olham assim com algum, vamos dizer, algum desdém, dizem assim, mas esse camarada está louco, não vai ter mais crise. Escuta, gente, crise essa não foi a última, não. Essa é mais uma das crises que a gente vai enfrentar ao longo da vida. É. Eu, inclusive, para minha opinião, crises elas têm um intervalo. E o intervalo é normalmente, se é correto, não sei, não é científico isso, mas entre 5 e 7 anos vai ter uma crise. Então, a hora que passar essa da Covid-19, seguramente daqui 4, 5 anos a gente vai ter uma outra crise de outra forma. Mas então a do Sarney foi, vamos dizer assim, a mais complexa de todas, porque ela deixou a gente sem recursos, sem forma de ajudar. Falou muito de persistência e de tudo, nada ter acontecido fácil. E eu imagino quando a gente está numa crise no auge, como a gente vive hoje, acho que muitas das pessoas que a gente conversa acabam pensando em desistir. E- Pois é. Aí volta a ser o começo, né? Por que que você montou a empresa? Porque eu sempre quis uma empresa que ela fosse autossuficiente, que ela pudesse funcionar. Meu maior orgulho é que a empresa funcione sem o Bernd. Que o Bernd seja uma lembrança daquilo que ele foi, o pioneiro que começou só. Mas que hoje temos uma organização que pensa por ela mesma, tem um grupo de pessoas que são, obviamente, excelentes, vamos dizer, funcionários, alguns são sócios hoje em dia, e, obviamente, nós temos hoje um time que faz a grande diferença, esse time que faz essa diferença. Trabalhar com esse time é um orgulho do tamanho de um bonde, e a nossa empresa está caminhando para isso. Só para falar das crises, que essa aconteceu simultaneamente com outro processo nosso de sucessão, mas que vale a pena, que foi a do 2007, 2008, da Lehman Brothers. Essa foi uma, Subprime. meu Deus do céu, nos deixou endividados. Cheguei a fazer papagaio em banco para poder pagar os funcionários, colocando em risco o meu patrimônio pessoal, para que pudéssemos não naufragar. Que seria muito fácil simplesmente fechar a empresa, acabou, se encerrou e vamos recomeçar lá na frente. Nada, eu sempre quis que a mesma ideia, o mesmo conceito e o mesmo propósito continuasse conosco até onde fosse viável, onde fosse possível. Que, se possível, que ultrapasse a minha vida. Espero que a gente consiga chegar a esse ponto, tá? Então, isso foi muito difícil. E isso aconteceu num momento, vamos dizer, particularmente difícil, porque eu tenho um filho médico, e na época a gente teve um pequeno problema numa viagem que eu fui a Buenos Aires, e eles ficaram todos assustados, porque seu velho morre, e eu tinha cometido um gravíssimo erro, né? Eu não informei a família nada sobre a empresa, não sabiam que produtos que a gente vendia, nem onde abre a porta, quem é quem se dava lucro, se dava prejuízo. E aí eles descobriram, e o meu filho foi então nomeado, vamos dizer, pela família, como se fosse um olheiro da família na organização. E ele começou a assistir às nossas reuniões. Depois da terceira reunião, chegou para mim e disse: pai, preciso falar com você. Então fale. Já reconheço e já sei qual é o seu problema. Digo: poxa, eu estou na época com 63 anos, não sei. Como é que você, ficando aqui 3 reuniões, sabe? Não, não. Já descobriu? Já descobriu, não, teu problema é um problema de sucessão, e pode me fazer uma proposta agressiva que eu venho. E ele veio, e na verdade isso deu uma nova dimensão. Embora que a gente ficasse todo endividado, e ele me acompanhou nesse processo de forma absolutamente leal, correta, sabe, justa, e ele começou a trabalhar, e foi nessa época, nessa crise, que nós expandimos para valer. Foi a primeira expansão significativa, que foi a montagem da unidade de São Paulo, que foi um marco na nossa história, porque ela foi um marco extremamente difícil, porque nós ficamos 4 anos no vermelho. E desses 4 anos a gente só saía, e a insistência e a resistência, e vamos, que vamos, vamos, que vamos, vamos, que vamos, e foi. E nós conseguimos sobreviver a esse processo. Hoje, São É. Paulo, grande orgulho, é a nossa maior unidade hoje. Ou seja, mesmo num período onde muitas dúvidas surgem, ainda se viu uma oportunidade. Porque as crises geram oportunidades sempre. Você tem uma crise é porque normalmente eles não fecham 5, 6 portas, mas deixam uma portinhola, às vezes bem pequenininha. Não dá, mas sempre tem saída. Sempre tem saída. Eu costumo dizer o seguinte: Deus dá uma cruz para cada um. Se a cruz for pesada demais para o cidadão, ele não consegue carregar, a cruz esmaga, ele morre e também está resolvido o problema. Então, de uma forma ou de outra, o problema vai resolver. A gente sempre vai carregar a sua própria cruz de um jeito ou de outro. Vai. E eu carrego a minha com muito prazer. Dias ruins sempre vão ter, acho que não tem como fugir, principalmente de um empreendedor que durante 33 anos não tem como fugir disso, né? Não tem, porque esse é o tipo do desafio que vale a pena.
Sabe que fugir, fechar as unidades, fechar os processos é a coisa mais simples do mundo, né? É só uma questão, às vezes, de um pouco mais de dinheiro e acabou-se, se encerra, apaga a luz e acabou-se. Manter, Manter. manter, e muitas famílias, a gente sabe que hoje dependem de nós. Ah, Não só nossos colaboradores internos, que são, às vezes, arrimo de família, mas não só, vamos dizer, pelo fato de serem, vamos dizer, funcionários ou, vamos dizer, colaboradores nossos aqui, mas muitos clientes dependem de nós. Muitos executivos, eles dependeram de nós. Estavam desempregados, nós conseguimos empregos melhores, às vezes, até para o cidadão. Quando a gente pensa, vamos dizer, no conjunto de colocações que nós fizemos, de treinamentos que nós desenvolvemos, de avaliações de potencial, de processos sucessórios que a gente fez nessa organização, eu posso olhar para trás e assim dizer, poxa, quase cumpri minha missão, quase, porque ainda não terminou. deixa eu te perguntar, nesses períodos não só falando de crise, mas nesses períodos difíceis, quando tu eras contratado para buscar alguém para solucionar um problema de uma empresa, porque ela de certa forma já não vinha bem, o que que o senhor buscava? Buscava um perfil que pudesse ser adequado a isso. E eu fazia, no começo, até fazia de forma instintiva, mas hoje eu sei que quanto maior o cargo, mais complexo é o negocinho chamado cultura organizacional. Quer dizer, o indivíduo, antes de mais nada, hoje, se você tiver que fazer uma mudança de um emprego para outro emprego, alguma coisa desse tipo, cheque se a cultura organizacional é compatível com os seus valores, com o seu conjunto. Que cultura organizacional, na verdade, é um comportamento baseado em cima de valores, de conceitos que a organização tem, e esses conceitos são de cima para baixo, eles não vêm de baixo para cima. Então, sempre é o dono da empresa, ou os donos da empresa, ou os diretores, são essas pessoas que têm que conviver com elas e a gente tem que ter uma certa afinidade em relação a isso. O dinheiro é o que menos importa nessas ocasiões. Importa, sim, a qualidade do desafio e a qualidade da cultura organização em relação à sua, porque essa compatibilidade que é muito importante. Então, esse foi sempre uma preocupação que a gente teve. Até porque eu cometi alguns erros, né, na minha vida. Né? Eu me lembro bem que nós contratamos numa região, vamos dizer, aqui no sul do Brasil, nós contratamos um controller para uma organização, vamos dizer, descendente de germânicos, e na região germânica. E esse cidadão era um japonês, um Nisei. Muito bom, camarada tecnicamente fantástico. Absoluta. 6 meses depois, ele estava sendo muito bem avaliado pela organização. Ele chegou para mim e disse: Berto, estou acabando de pedir demissão. Vai aqui, que houve com você? Pois eu estou aqui na cidade e há 6 meses não fui convidado para um happy hour. Ninguém me visitou fora do meu expediente. Nunca fui convidado para nada, nem para dar um abraço depois do expediente. Então, não é o lugar que eu quero ficar. Infelizmente, eu percebi que tem várias outras coisas que são importantes quando você faz uma seleção para algumas pessoas. O jeito de ser. Por isso que a cultura é tão importante, tão significativa você avaliar quando você vai entrar numa nova organização. O dinheiro, o cargo, o poder, isso não é suficiente. Precisa É, ter o resto. Porque mais cedo ou mais tarde, a cultura, o instinto vem. É só vir uma crise que o indivíduo revela o que ele é na verdade, naquilo que ele é no seu dia a dia. Não tem como evitar isso. é. Acho que fica muito latente e transparente, né? Acho que a gente tem conversado muito, acho que o senhor tem participado bastante, de maneira bastante ativa. Esses dias, ouvindo um outro empresário, ele trouxe muito o poder e a valorização da sabedoria. Alguém aqui comentou anteriormente, né, o quanto a senioridade nesses momentos faz sentido, né? Como é que tu enxerga os negócios hoje para quem é empreendedor, para quem é executivo, para quem está aí do outro lado? Hoje somos todos empreendedores, acho que independente de, Algumas, de não veja, muda muito. algumas coisas são comuns, né? Administrar bem o caixa, olhar vendas, olhar os produtos, as entregas são muito importantes. Mas essa vez a crise ela foi muito diferente, porque nos outros você rompeu durante um período alguma coisa que você sabia de alguma forma das consequências, até porque crises sempre existirem em outros países, uma coisa dessa. Mas uma crise como essa, a gente não tem memória, vamos dizer, memória recente de ter uma crise desse tipo assim. Eu fico imaginando as pessoas que trabalham com turismo. Está desmoronado esse setor. Esse setor só não foi a zero, mas está muito próximo do zero. E vai levar muito tempo para se reinventar. Não sei ainda como é que isso vai ocorrer lá na frente. Outro conceito, e nós mesmos embarcamos nesse conceito do coworking. Nós temos hoje três unidades em coworking.
Coworking significa que as pessoas mais juntas, mais próximas. E quando agora a gente precisa afastar as pessoas uma das outras. Saudade do prédio do relógio? Não, não é saudade do pé do relógio, mas de certa forma quer dizer, eu não sei exatamente qual é a solução. Então, esta vez, eu acho que sim, a gente tem que olhar e pesquisar e tentar olhar, ver o futuro, o que está sendo feito de novo em relação a isso. Mas a gente não pode deixar de olhar para os laterais, para os lados, para ver o que os nossos concorrentes, nossa competência, o que eles estão fazendo, ou se temos similares, o que há de novo em relação a isso. Hoje a gente precisa valorizar o que tem de novo, não abandonar o velho, porque eu tenho dito para as pessoas, digo, olha, quando terminar a crise, o mundo não será o mesmo. Mas isso não significa que daqui para frente nós vamos ter uma maquininha que você vai apertar um botão e sai um sanduíche do ar. Isso não vai acontecer. Vai mudar o mindset das pessoas, mas muitas coisas que são analógicas, ou que eram analógicas ou tradicionais, elas vão continuar existindo. Só que esse mundo é cada vez menor. Foi uma grande acelerada na digitalização do mundo que ocorreu agora, uma forte digitalização. Mas o mundo tradicional e o analógico, ele não desapareceu. Ele vai desaparecer pouquinho até ficar um mundo bem pequeno, porque sempre lá no interior, fico imaginando que as pessoas não têm acesso a tecnologias, ou as produções são pequenas, que não vale a pena mecanizar. Muitas coisas vão continuar sendo feitas manualmente, muitas coisas vão continuar sendo dessa forma. A gente vive realidades diferentes ao mesmo tempo, né? Quando a gente teve a oportunidade, acho que, para quem não viu ainda, ano passado a gente fez lançou um novo posicionamento. E nesse novo posicionamento a gente começou gravando uma websérie que a gente chamava Conexão Futuro com Bernard. E foi muito legal. Eu e o Thiago participamos, foram horas de gravações e que viraram 15, 20 minutos. E foram inúmeras histórias contadas nesse momento, né? Tem uma parte que me chama muita atenção, que eu me lembro hoje, que o senhor trazia, que era o medo do desconhecido. Porque é mesmo. Por que todo mundo tem medo da morte? Veja, todas as religiões, do modo geral, dizem que se for bonzinho, você vai para o céu. Não é? E mesmo as casas que são bonzinhos e praticam a vida toda não querem morrer. Porque, na verdade, ninguém tem absoluta certeza do que vai acontecer depois. É bom você ter a fé. E eu acho que essa faz a diferença, você ter fé em alguma coisa, e aí não importa o que acontece ao seu lado, você tem aquela fé, aquela convicção e aquela motivação de seguir à frente, seguir naquele teu propósito. Essa é uma grande diferença, eu acho que faz toda a diferença, aliás, isso. Então, vamos dizer, no momento como a gente está vivendo hoje, algumas empresas, infelizmente, vão desaparecer, e não vão ser poucas, principalmente as de pequeno porte, que vão sofrer mais, né? Mas uma grande maioria das empresas vai sobreviver, com mais dificuldades ou menos dificuldades, algumas até com grandes lucros. Tem uma empresa agora, recentemente, fiquei sabendo aí numa cidade próxima de Curitiba, estão babando, estão nadando, estão contratando não sei quantas pessoas, estão em franco crescimento, expansão. E, então, na verdade, a intensidade da crise ela não é igual para todo mundo, embora as consequências podem ser iguais para todo mundo. É que nem o próprio vírus, né? Muitas pessoas pega e adoece e mata a pessoa. E outras pessoas, ele simplesmente se hospeda e não faz absolutamente nada. E a gente não sabe ainda por que isso. Mas tem algumas pessoas que são assim, infelizmente o nosso mundo é desse jeito, ele não é um mundo igual, equânime. O que faz uma empresa ser imune hoje, na sua percepção? O que percebe rapidamente as mudanças do seu negócio e que é capaz de inovar, capaz de renovar aquilo que está sendo feito. E renovar não significa simplesmente você agilizar um determinado processo de 100 para 120 por hora, alguma coisa desse tipo, isso não é suficiente. Muitas vezes você tem que revolucionar efetivamente. Então, eu vejo, vamos dizer, alguns dos restaurantes aqui na cidade, por exemplo, né, eles abominavam esse negócio de comida entrega em casa. Mas, inclusive, alguns de alta categoria, hoje em dia, você consegue comprar aqui, vamos dizer assim, de restaurantes classe A, você consegue comprar sua marmitinha lá com eles lá. Eles tiveram que se reinventar para poder sobreviver. E assim vai. Praticamente para todos os setores, quase todos os ramos são dessa forma. E o nosso negócio? Como é que tu vê o futuro dele? Tem grande futuro, porque as pessoas vão ser o centro as máquinas não serão o centro do universo. O centro do universo somos nós, pessoas. E todas as necessidades nossas que são múltiplas, elas vão continuar existindo. Vai continuar existindo fome, vai continuar existindo abundância, vai continuar sendo excessos, vai continuar tendo praticamente tudo que você possa imaginar.
Então, o centro da preocupação é o ser humano. E até para isso que todas as máquinas trabalham, porque se não tivesse o homem aqui, nós provavelmente não teríamos produção de nada. Só aquilo que a natureza estivesse proporcionando. Então, eu acho que o homem vai ser o central. Como nós trabalhamos firmemente, basicamente, com pessoas, pessoas que representam organizações, pessoas que trabalham e entram nas organizações, né? Essas pessoas, esses candidatos, essas pessoas todas aí, elas têm necessidades, e são muitas necessidades. Tem necessidade de psicólogos, vão ter muito trabalho daqui para frente. Na minha opinião, psicólogo é uma das profissões de maior futuro, porque vai trabalhar com pessoas que às vezes não têm ou não conseguem enxergar uma saída. Mas tem saída, sim. Eu Sempre acredito, tem. sempre tem. E o homem, Otimista por natureza? Se sempre, consideram? Sempre. sempre, sempre, sempre. Se eu fosse pessimista, já teria fechado, ou não teria nem aberto a empresa, porque eu tinha um emprego muito bom antes de sair para uma empresa. E era uma empresa que eu adorava trabalhar lá. Era o meu, vamos dizer assim, era o meu, dizer assim, meu último emprego. Uma empresa fantástica, maravilhosa, que eu trabalhei com eles lá. Trabalhei quase 15 anos. E acabei aproveitando um desses programas de missão voluntária e acabei montando daí o grande sonho da minha vida, que se transformou na The Band que é hoje. Que é o grande sonho que eu pretendo ver realizado e continuado. Nossa obrigação, minha e de todo o time que está aí, é seguir escrevendo essa história, né, Bernard? Tem aquela máxima, né? A gente nunca viu um empreendedor bem-sucedido que não fosse otimista, né? Não tem como. Não tem como, não dá para separar uma coisa da outra. Se o camarada é indiferente ou é muito gelado, não é muito legal. É otimismo, mesmo nas situações mais adversas. E, É. vamos dizer, as crises é que geram as grandes oportunidades. Esses dias eu vi uma entrevista do Paulo Lemann. Ele dizia assim: foi numa crise que nós compramos a Brahma, pagamos É. até um pouco barato. Foi numa crise que nós compramos o Burger King, foi numa crise. Então, na verdade, a expansão deles, na verdade, sempre ocorreu praticamente em épocas de crise. Crise aproveita, porque se você tem uma boa organização, tem uma boa forma de você angariar caixa, é hora de você fazer investimentos. É hora de fazer investimentos, é agora. Depois que passar a crise, volta os preços normais, aí fica tudo muito ruim de fazer. Aproveitem, é a grande chance agora. Que legal. Eu tô ouvindo aqui todas as perguntas e teve uma pergunta bem legal, né? A gente conversou muito sobre isso, né? Principalmente nos perguntaram ali sobre recrutamento e seleção. Eu venho, obviamente, de uma época de um recrutamento mais online, era o LinkedIn, pelo menos tu já tinha. E aí, ao longo da nossa gravação da websérie, a gente fez uma linha do tempo, lembra? Sobre Lembro. desde quando começou, ou seja, o telefone celular, o e-mail, o LinkedIn. A gente está falando de processo. O que que mudou? Mudou o processo, mas a essência não mudou. O problema, vamos falar da comunicação. Quando eu comecei a trabalhar, as pessoas que sabiam manejar um negócio chamado Telex, negócio de contar esse negócio, a maioria das pessoas nem sabe o que é isso, mas o Telex era uma forma de você se comunicar com as pessoas à distância, que consistia em uma máquina de escrever, quase semelhante ao computador hoje, era uma máquina de escrever que você digitava as letras e as palavras, e elas perfuravam uma fita. Essa fita perfurava, entrava na outra máquina que lia esses buraquinhos e transmitia sinais elétricos para Paris, por exemplo. E em Paris, o cidadão lá imprimia essa fitinha, a mesma fita, passava na máquina de escrever deles lá de Telex e pronto, ele tinha a mensagem lá correta desse jeito. Quem sabia operar esse negócio aqui ganhava até um pouquinho mais. E eu me prontifiquei a aprender esse negócio aí. Quando eu estava pronto para você, veio o fax. O problema continua o mesmo, de você ter que se comunicar com Paris, né? Só que a diferença entre o fax e o telex era enorme. Depois do fax veio outra, e veio outra, e vão vir novas, quer dizer, sempre vem uma nova, para problemas, na verdade, velhos. São novas abordagens sobre velhos problemas. Quer dizer, o problema de comunicação, por exemplo, é um desses casos. Você vai ter que continuar se comunicando com seus clientes aqui e ali, até porque não inventaram ainda uma forma de mensagem, vamos dizer, telepática. É. Isso aconteceu um dia, daí provavelmente não vai ter processo, vai só pensar e o cidadão em Paris vai entender, e você vai conversar com ele por telepatia. Mas esse é um futuro que não sei se é viável, mas
eu sei que as máquinas serão cada vez mais eficientes e melhores. Vai viver para ver. Fica tranquilo que ainda tem tempo para isso acontecer. E Bernard, Colocar tu um mesmo, negócio, só queria diga. colocar assim, nesses anos todos, eu tive grandes companhias, mas eu preciso fazer um agradecimento muito particular e especial à minha mulher, que morreu, infelizmente. Foi a minha grande companheira. Ela me ajudou em todos os momentos assim de dificuldade, momentos que a gente estava sozinho, não tinha ninguém, momentos que eu tinha fracassos, tive muitos deles. Ela foi uma companheira muito bacana. E por essa razão eu sou uma pessoa, vamos dizer, feliz. Sempre tive pessoas, vamos dizer assim, muito bacanas ao meu lado, que ajudaram, pessoas amorosas. E essa homenagem que eu gosto de fazer à minha mulher, ela foi a diferença de ter chegado até aqui ou não. Talvez se ela não existisse, eu não teria tido, vamos dizer assim, a coragem de, de tocar para frente em muitas ocasiões. Esse foi um Mas importante. pessoas boas atraem pessoas boas, né, Bernard? Não, acho Não que é? todo mundo, quem te conhece sabe o quanto tudo isso é real, né? Porque muitas vezes a gente vê, enfim, grandes executivos, talvez a gente veja numa live uma verdade, mas quando tu vai para o escritório, para a conversa individual, tu vê outra. E eu posso É, tranquilamente dizer que o que o senhor fala aqui, o senhor fala individualmente para mim, me cobrando de eventual ação. eu me propus a falar aquilo que o meu coração dissesse. Eu não vim com nenhum script pronto para nada. Vim aqui fazer um depoimento, vamos dizer, de uma pessoa simples. Sou um camarada bastante simples, sou bastante humilde, gosto de aceitar a opinião dos outros, gosto de pensar, refletir, tenho minhas opiniões também, mas eu me propus aqui a colocar aqui a minha verdade, colocada da forma como eu vejo as coisas, como vejo as pessoas. Né? Acho que antes mesmo a gente estava conversando na importância de quem está do teu lado nesse momento, né? Enfim, seja em casa ou seja na empresa, acho que nada muda mais, né? A gente está cercado, o quanto é importante a gente estar cercado de gente boa, né? Que Não, olhe por e mesmo lado, né? de clientes e de executivos. Eu tenho muitas dessas pessoas que, nas horas difíceis, mandam lá o seu WhatsApp dizendo: olha, estou com você, não abro, estou firme aqui, eu não estou firme aqui. Então, vamos dizer assim, é importante a gente saber que a gente está cercado de pessoas amigas e que nos ajudam no dia a dia. Tem uma frase do Rony ali, alguém falou de exemplo, né? O exemplo arrasta, né? Então acho que quando a gente vê esse exemplo do senhor, isso obviamente é combustível para o nosso dia a dia, né? Espero que sim, né? A gente, daqui a pouco a gente tá acabando o tempo, é 1 hora, daqui a pouco cai. E a gente falou muito sobre, o senhor comentou sobre as pessoas que iam lá, se elas queriam ouvir o que o senhor percebia ou aquilo que elas queriam ouvir. Se alguém entrasse hoje para conversar com o senhor sobre esse contexto, o que que tu falaria para essa pessoa? Sobre o contexto, e o que, que eu faço? O que, que eu faço? E confesso que eu não tenho muitas respostas, mas eu tenho algumas convicções. A primeira convicção é que aquilo que eu fiz nas outras vezes, também elas são aplicáveis aqui, a administração de caixa, marketing, vendas, a comunicação com clientes, as entregas dos produtos. Por exemplo, eu abomino esse pessoal das máscaras. Essas máscaras que a gente está usando hoje em dia eram vendidas a 10 centavos. Eram pacotes que custavam aqui R$ 20 com 100, sei lá quantas máscaras tinha lá dentro. E eles pagam no supermercado hoje em dia uma máscara só, R$ 10. Isso é de um absurdo que não dá para entender esse negócio. Realmente não dá para entender. Então, as entregas são tão importantes, né? De que, vamos dizer, além de você. É, é difícil, viu? Viveu muita coisa, acho que tem muitas lembranças deve viver, né? É o seguinte, ó. Primeiro, olhe com calma. Tente ser racional e não emocional. Olhe para os lados, além de olhar para frente. Porque muita coisa está ocorrendo ao nosso lado, né? Nós temos no nosso ramo tem também empresas que estão inovando, estão fazendo coisas novas. Nós também precisamos estar prestando atenção nisso aqui. Nós queremos ser um desses inovadores, inovar em algumas coisas e sermos até, se possível, exemplo para outras empresas que elas não desapareçam, que elas continuem existindo. Nós queremos alguma coisa nesse sentido. É nesse sentido que eu vivo na crença de que nós podemos fazer a diferença no nosso mundo, que é um mundo pequeno, não é muito grande, mas
é um mundo, cada cidadão é um universo. Então, esses universos é que vale a pena a gente trabalhar, vale se esforçar, vale brigar, vale tentar fazer o melhor possível, fazer com que as pessoas sejam boas. Não desistir, sobre hipótese nenhuma. Não, não tem como. Para quem assume isso que eu assumi e que você assumiu, né, não existe hipótese de você abandonar, porque seria como abandonar um monte de gente aí. Não dá como fazer isso. A gente não pode. Eu não sou salvador da pátria, não é nada disso. Estou falando só o seguinte: a gente tem que estar junto com eles e eles têm que estar junto conosco para a gente formar realmente aquele time que vai fazer a diferença, que vai É, chegar no campeonato e vai golear a Alemanha por 7-1. é. Como um time, juntos. Com o time sempre juntos, né? Que essa é a grande mensagem. É, eu ainda queria dizer algumas coisas para as organizações. E fica muito fácil realmente você despedir pessoas. Numa crise dessa, uma justificativa, então, é absolutamente plausível. E, em muitos casos, é até legal. Você pode justificar, mas a crise fez isso. A crise me demitiu. E eu sei que muitas empresas aproveitaram e estão mecanizando as organizações e estão despedindo pessoas simplesmente pelo fato de despedir ou recontratando pessoas mais baratas. Pessoas não podem ser tratadas como objetos. Pessoas não são objetos. Pessoas são seres vivos e cada um deles tem, vamos dizer assim, uma condição de vida que é muito particular e peculiar. A gente precisa respeitar isso. Então, se puder, não demita. Com muito coração, muito pesado, vamos dizer assim, nós tivemos que fazer algumas coisas, mas com muita transparência, com muita lealdade com as pessoas, colocando de forma muito clara o porquê que estão sendo despedidas ou perdendo emprego de alguma forma. Com Seja, coerência, né? tem que ter uma coerência, tem que ter, como Muito. disse, tem que ter uma justificativa pela É, qual pede um cidadão. Não é. importa o cargo dele, se ele é simplesmente um operário, um diretor ou alguma coisa assim. Né? Isso não é razão. Para todos eles, a gente tem que ser muito transparente. Enfim, esse é o mundo que a gente vive. Que legal. Deixa eu te perguntar uma. Quando a gente encerrou basicamente a gravação do episódio ano passado, quem não viu, por favor, entre lá no YouTube e veja. Acho que a gente dividiu em dois pedaços. Primeiro a gente contou a história do Bernard. Para quem não conhece a história do Bernard, o Bernard é um lutador, acho que desde muito cedo, né? O Bernard Eu já, veio para o Brasil. eu já nasci negativo, dívidas. Já nasceu tendo que lutar, né, Bernard? E, enfim, lá a gente conta um pouco da história, conta um pouco da história da família dele, enfim, tem algumas coisas bem marcantes lá. Mas no final o senhor fala do legado, de deixar um legado. E nesses momentos, enfim, acho que tudo que tu trouxe para mim só conecta num ponto. Acho que é nessas horas que a gente tem que o ressignificar a empresa, acho que ganha muito valor, né? Ou seja, refundar a empresa talvez faça mais sentido, né? Acho que hoje é um convite que a gente faz para todo o nosso time. Mas o legado, e o senhor falou que ainda tinha muito para escrever sobre esse legado. Hoje, o quanto a gente está escrevendo isso? Olha, hoje nós temos. Quando eu comecei com 2 sócios. E eles, depois do segundo, terceiro ano, eles me deixaram na mão. Eu acabei achando outras pessoas. Mas acho que o grande legado é que a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de pessoas. Sei lá, talvez no futuro eu tenha tantos robôs e tão inteligentes que eles possam fazer essas tarefas, mas hoje em dia não é isso. E vai levar muito tempo até chegar lá, na minha opinião. Mas hoje em dia as pessoas são significativas. E quanto mais próximo você estiver delas, melhor vai ser. Compartilhar, conviver, né, você administrar, faz toda a diferença. E deixar um legado significa deixar alguns valores para as nossas gerações futuras, para que eles possam também acreditar no mesmo sonho e se sentirem impulsionados a lutar, a trabalhar e serem diferentes na vida. Isso faz uma diferença enorme, quando você consegue motivar as pessoas a esse ponto. E isso me dá muito orgulho das pessoas, vamos dizer assim, de terem conseguido chegar lá. Mas, na verdade, esse é um conjunto, vamos dizer, de coisas que eu aprendi na vida. Eu trabalhei, graças a Deus, numa multinacional que era muito correta. Nos anos que eu trabalhei lá, nunca tivemos uma desavença por um ter mentido para o outro, pelo menos naquela época, e com as pessoas com as quais eu convivi.
foi um grande exemplo, vamos dizer, de transparência, de coragem e atitude de você deixar absolutamente tudo muito claro, muito transparente. Quer dizer, não dá para aceitar que uma pessoa, vamos dizer assim, ela pode até não concordar com as ideias. Ok, vai embora, vai cuidar da vida em outro lugar. Mas aquelas que abraçam a nossa causa aqui, é uma causa que vale a pena. Muitas pessoas se criaram aqui, muitas pessoas resolveram, criaram filhos, filhos cresceram, desenvolveram, casaram. E, nossa, mãe, valeu a pena, viu? Valeu. Valeu muito a pena Vale trabalhar. a pena. Claro que vale. Valeu. Um, um conselho para uma pessoa que hoje conduz uma empresa que nasceu e foi fundada por uma pessoa com inúmeras qualidades éticas, uma pessoa que nem o senhor. O que o senhor me daria de conselho hoje? Veja, toda organização ela tem normalmente um determinado espelho, qual as pessoas se miram e admiram as pessoas e acabam imitando o comportamento. Portanto, torne seu espelho do grupo e seja principalmente você mesmo. Que é bacana, o passado é muito legal, é muito bacana, isso é passado. Ele dá orgulho. Eu me lembro lá nessa empresa que eu trabalhei, tem hoje acho que 130 anos aqui no Brasil. Essa empresa ela lembra com muito orgulho o fundador da organização. Mas só que hoje em dia a organização ela tem outro toque de vida, outro ambiente, outra sociedade, outros hábitos, outros costumes. Então ela precisa se atualizar, precisa se renovar o tempo todo. E espero que você consiga fazer isso de tal forma que daqui a alguns anos você possa dizer isso para um outro jovem que vai estar assumindo o seu lugar em algum momento. Espero que isso dure, vamos dizer, uns 30, 40 anos, né? Mais ou menos. Que é o tempo que eu levei também. Mas Senhor, se seja, o senhor chorar, eu choro junto. antes de mais nada, seja você mesmo. Não tenha medo de ser você. E a organização vai aceitar pessoas que são elas por elas mesmas. Isso vale para todos os nossos, vale para os diretores nossos, vale para os nossos gestores, vale para o nosso, até para o funcionário mais simples. Seja você mesmo, não tenha medo de dizer a verdade. Se você não se sente bem com alguma coisa, acuse. E mais, se tiver uma boa ideia, também passe a boa ideia para frente. Afinal de contas, vai beneficiar o conjunto. Não sabemos tudo, né? Claro que não. Graças a Deus. Quando não, Enf- infelizmente. Mas Enfim, como diz o diga. Bezerra, temos o nosso canal agora. Vou tentar fazer com que seja melhor cada vez mais. Mas TV Bernard, que seja cada vez melhor. que Que legal. Bernard, obrigado, obrigado. Acho que agradeço em nome de todo mundo que está ali, enfim, agradecendo a inspiração. Então, foi ótimo, um prazer não só conduzir, mas um prazer também ter o senhor como mentor no dia a dia. Acho que se vocês ficam felizes de ter essa hora, imagina o quanto eu ganho estando diariamente em contato com o Bernard, cada vez que ele me liga é um ensinamento. Então, de novo, obrigado um pela grande oportunidade, por tudo. E aquilo que eu aprendo com vocês no dia a dia também é muito importante. Eu aprendo, viu? Sempre. Aprendemos a fazer uma live hoje. Agora ninguém segura. Agora, daqui para frente, vamos que vamos. Vamos. Obrigado, Bernard, de novo. Um grande Fica em abraço. casa, se cuida. Sim, eu estou a Se sair, 53. sai de máscara, álcool em gel, que a gente tem muita história para contar junto ainda. Ah, com certeza, vai ser ótimo. Temos muitas outras lives para fazer, muitas outros bate-papos em clientes para fazer. A gente tem Esse é o, muita coisa ainda para fazer juntos. esse é o começo só. Obrigado. Grande abraço a todos. Até mais, pessoal. Obrigado mesmo pela presença. Enfim, ficamos à disposição aí de todos também. Até mais. Grande abraço. Beijão a todos vocês.